aqui, as visitantes ali, né? Quando eu cheguei ali na frente, eu digo, mas quem é essas irmãs bonitas que vieram ali de saia, vieram no fogo? Deus abençoe a vida de vocês, visitantes. E nessa noite, minhas irmãs, nós vamos dar início à palavra, né? Porque muita conversa já vai dar fora, temos perdido. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Assim como a nutricionista diz que nós devemos comer 6 vezes ao dia, né? Devemos nos alimentar o nosso espírito também 6, 12, 24, 36, a 100 por 1. Amém? Então, pedir para o nosso irmão Lucas colocar a palavra de Deus, que Deus abençoe a vida de cada. E aquela que tiver com o coração aberto para receber, vai receber do Senhor. Amém, Jesus? E uma colinha sempre é boa, né, gurias? Então, preparei a minha colinha e seguimos na paz. Amém? Gurias, em reverência ao nosso Senhor, a palavra é do Senhor. Quem puder ficar de pé, fique em pé para nós lermos a palavra. Oh, glória! Aleluia, Senhor! Obrigado, meu Deus, por essas mulheres maravilhosas. É lindo ver vocês aqui, minhas irmãs. Meu Deus! Deus sabe que eu não gosto de pouca coisa. Ele sabe que eu gosto de junção. Tá feito! Ô, glória! Vamos dar início à palavra. Senhor, abençoa. Pai, a palavra é tua. E eu vou ler a palavra para nossas irmãs nessa noite. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que será e viva, para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. No versículo 36 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê, oh glória, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e muito pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com o grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Acredito que muitos aqui já ouviram esse texto, já ouviram falar de Marcos, que foi quem escreveu, já ouviram falar de Jairo, já ouviram falar de Jesus, né, porque estão aqui, já ouviram falar da menina que Jesus mandou levantar, que muita gente entende que Talita cumi é o nome da menina. Não, Talita cumi é a ordem que Jesus deu. Talita cumi traduzido quer dizer menina, levanta. Toda menina que veio hoje com o coração aberto para receber, vai levantar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos iniciar aqui, ó, falando que Jesus, ele vinha de um barco, né, e ele chegava na cidade. Ele chegava na cidade de Cafarnaum, aonde estava Jairo. Ele estava vindo de outra cidade. Ele recém tinha feito um milagre no Geraseno. Pode sentar, meus amados. Eu achei que era para falar mais baixo.
Jesus vinha chegando da outra cidade, de onde ele recém tinha operado um milagre. Ele tinha curado o Gerasedo. O Gerasedo era um irmão que ele estava possesso. Ele andava nas ruas, nu, ele não abandonou a família, ele tinha inúmeros problemas, né? E Jesus foi até ele, libertou, curou, salvou e veio para Cafarnaum. Porque a multidão já sabia que Jesus estava operando milagre. Então tinha uma multidão aguardando Jesus naquela chegada. Quando Jesus chega, Jairo vem correndo e pede para Jesus um socorro. Ele pede: Jesus, eu preciso que tu vá na minha casa e pôr as mãos sobre a minha filha, porque a menina ela estava doente ainda, né? Ele ficou sabendo que ela estava morta depois que os comparsas dele chegaram lá e disseram para ele que ela tinha morrido. Mas só que eu quero dizer para vocês quem era Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. O que era a sinagoga, meus irmãos? A sinagoga era um templo de adoração. Era um lugar onde eles estudavam a palavra, onde eles estudavam a Torá, a palavra, a lei. Eles estudavam a lei. Vamos dizer assim, ó, que aqui é o nosso templo matriz, né? E a sinagoga seriam os cultos caseiros. Seria uma disseminação da igreja, aonde o povo ia para estudar a palavra, para ter entendimento, para ter conhecimento. Mas o povo que estudava a palavra pela sinagoga não acreditava que Jesus era o Messias. Não acreditava que Jesus era filho de Deus. E Jairo era chefe. Jairo tinha um cargo, Jairo tinha uma posição, Jairo tinha postura, Jairo tinha um nome, ele era conhecido por ser chefe da sinagoga. E as pessoas respeitavam Jairo. E todo aquele que acreditasse em Jesus não tinha parte com a sinagoga. Era expulso da sinagoga, porque lá eles entendiam que a palavra de Jesus, que a Torá, né, a lei era que valia. Eles não aceitavam o Jesus como filho de Deus. Mesmo vendo todos os milagres que Jesus estava fazendo, mesmo vendo as curas, mesmo vendo as libertações, na verdade eles não aceitavam, porque eles queriam medir força com Jesus. E ninguém tinha poder para isso. E quando tem uma pessoa que se destaca mais, que sobressaia mais, o que acontece? Levanta os ciúmes, levanta a inveja, levanta a fofoca, levanta o comentário, levanta a conversa distorcida. E eles começaram a falar mal de Jesus. E se você seguir ele, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Vocês não vão ser mais aceitos, vão ser expulsos da área política, vão perder o emprego. Eram todos bem empregados, né? Todos recebiam um bom salário. Entre tu perder o que tu tem e aceitar Jesus que tu tem dúvida, tu vai ficar com o que tu tem, né, meus irmãos? Então eles seguiam lá, na verdade obedecendo Jairo, não era nem a palavra. E Jesus chegou e Jairo está lá, e os amigos de Jairo vieram e disseram para ele: Jairo, a tua filha está morta. O que Jairo fez? Mesmo Jairo duvidando de Jesus, mesmo Jairo tendo a posição que ele tinha, mesmo Jairo sendo responsável por muitas outras pessoas, na hora do desespero, minhas irmãs, o que Jairo fez? Correu para os pés de Jesus. E o que ele fez? Prostrou-se diante do Senhor. Minhas irmãs, muitas de nós às vezes fizemos isso, né? Não queremos saber de Jesus. Acredito que as irmãs que estão fora, né, não têm ainda a experiência que as irmãs que estão dentro, né? Aí quando a situação está difícil, quando veio o desemprego, quando veio a doença, quando veio o problema dentro da casa, com os filhos, o que a gente diz? Ah, será que Deus existe? Será que Jesus existe? Será que Ele vai fazer alguma coisa por mim? Está tudo errado aqui na minha casa. As irmãs que não conhecem. Mas a palavra é para as discípulas, né? As que vêm aqui sentar e ouvir.
E às vezes mesmo nós dentro da igreja duvidamos. Às vezes dentro da igreja murmuramos. Às vezes dentro da igreja temos dúvida. Às vezes dentro da igreja perguntamos: Senhor, o que houve? Senhor, aonde tu está? Senhor, por que tu não me responde? Sendo que a palavra diz que Ele estará com nós até o confim dos tempos. A palavra diz que no silêncio Ele está trabalhando. E o que nós fizemos? Deus, será que tu me abandonou? Será que tu virou as costas? Mas Jairo, na hora do desespero, correu aos pés de Jesus. E esse Jesus é maravilhoso, né? Ele é amado, Ele é poderoso, Ele é cheiroso, Ele é querido, Ele é abençoado e misericordioso, minhas irmãs. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós, como seres humanos e carne, toda e qualquer pessoa que se conduzisse direcionado à nossa pessoa, como Jairo, falava mal, não acreditava, fazia com que as pessoas rejeitassem, porque foi que Jesus sofreu rejeição, difamação, né? Nós iríamos aceitar uma pessoa, mesmo precisando, viesse pedir socorro, nós iríamos aceitar na hora, sem dizer assim, ó, agora tu veio até mim, né? Agora que tu precisa, tu veio até mim. Mas agora há pouco tu estava me defamando. Agora há pouco tu estava virando as costas. Agora há pouco tu estava fazendo motim contra mim, né? Isso é o que o ser humano faz. Isso é que às vezes as filhas de Deus fazem, né, meus irmãos? Porque antes de nós aceitarmos Jesus, nós somos criaturas. E após aceitar Jesus, nós somos filhas, né? Então, às vezes, até as filhas fazem isso. Dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos, com os filhos, com as noras, com a sogra, né? Ah, a nora falou, a sogra falou para tomar o meu filho, o meu neto. Nós vamos ter que conversar antes de eu lhe ajudar. Já pensou se Jesus fizesse isso com nós, meus irmãos? Se Ele tivesse que conversar com nós tudo de errado que a gente faz para depois nos ajudar? Será que ia dar tempo de nos socorrer? Porque a gente erra, né, irmãos? A gente peca todos os dias, toda hora tem pensamento, né? E o nosso Jesus amado, Ele foi misericordioso, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o perdão é Ele, né, meu irmão? Por quê? Porque Ele é amor, Ele é maravilhoso. Quando nós perdoamos, nós conseguimos receber o amor de Deus. Quando nós perdoamos, nós conseguimos receber as bênçãos vindas do Senhor. Quando nós perdoamos, nós conseguimos elevar o nível, nós conseguimos subir mais um degrau. Minhas irmãs, eu quero dizer para vocês que o perdão, ele é libertador. O perdão é uma decisão. A palavra de Deus fala em Mateus 18, se eu não me engano. Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? E o que ele disse? 70 vezes 7. Por dia, por hora, por minuto. Não é 70 vezes 7 uma vida inteira. 70 vezes 7 uma vida inteira dá 400 e poucas vezes acaba. É 70 vezes 7 por dia, por hora, por minuto. Para que nós possamos receber as bênçãos do nosso Senhor. Então Jesus, Ele foi muito misericordioso. Ele não olhou para o homem, Ele não olhou para o pecado, Ele olhou para o filho. Ele olhou para o irmão. Mas é claro, meu irmão, que eu vou lá te ajudar. E ele saiu correndo. Ele disse ali embaixo: eu vou contigo. E se direcionou para a casa de Jairo. E nesse trajeto que eles vêm vindo, ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Em meio à multidão, vocês já devem ter escutado falar sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ele não diz assim, ele encontrou a Maria, a mulher do fluxo de sangue. Ele encontrou a Joana, ele encontrou a mulher do fluxo de sangue. Minhas irmãs, nessa noite, a mulher do fluxo de sangue pode ser eu, pode ser você, pode ser a sua filha, pode ser a sua neta. Mas na palavra era ela. E a palavra viva está aqui com nós até hoje, o ensinamento que o Senhor deixou. E ele encontrou aquela mulher no caminho. E a multidão toda esperando por Jesus, porque ele estava operando milagre, todo mundo atrás dele, e ele vem passando, e ele vem passando, e ele vem vindo, porque ele queria chegar até a casa de Jairo. E daqui a pouco, meus irmãos,
Ele parou no meio da multidão e disse: quem tocou em mim, que de mim saiu o poder. Minha irmã, se você tocasse em Jesus e ele dissesse assim, ó, quem tocou em mim, que de mim saiu o poder, eu saía correndo, porque eu ia dizer assim, pá, quem é que mandou eu mexer sem saber se eu podia, né? Quem é que mandou eu tocar sem saber se eu podia tocar? E agora, o que ele vai me dizer? Não era para tocar? Não devia tocar? Não te permitir? E aí, minhas irmãs, vem o medo. Aí, minhas irmãs, vem a insegurança. Porque toda vez que nós tocamos em Jesus, mexe com as nossas estruturas, abala nossas estruturas, mas é uma bala de bênção, é uma mudança. Aonde Jesus entra, mal tem que sair, minhas amadas. É por isso que balança o barco. E quando aquela mulher teve a coragem de dizer, fui eu, ele disse, minha amada, estás curada, está livre, vai em paz. Mas por que Jesus parou e se importou? Quantas pessoas bateram em Jesus? Quantas pessoas tocaram? Quantas pessoas clamaram por ele? E só aquela mulher ele parou para saber quem tinha tocado. Porque aquela mulher, ela tinha intimidade com Jesus. Aquela mulher, ela tinha intimidade com Jesus, minhas irmãs. Saiu o poder de Jesus porque ela tinha intimidade. Aquela mulher orava, aquela mulher clamava, aquela mulher acreditava que Jesus podia curar. Diferente de Jairo, que foi na hora do pavor. Jairo defamava, falava mal, mas na hora que ele precisou para a filha dele, ele se prostrou aos pés de Jesus. Mas aquela mulher conhecia Jesus. Ele só não tinha passado por ela ainda. E a hora que ele passou por ela, saiu o poder das vestes dele. Saiu o fogo dele, o fogo do Espírito. Minha irmã, você que tocar na veste de Jesus hoje vai receber o fogo de Jesus na vida de vocês. E vocês vão ser libertas, salvas e curadas pelo poder que há no nome de Jesus. E Jesus atendeu ela, curou ela, livrou e libertou. Mas nesse período, Jairo está nervoso, porque a filha dele está morrendo. E Jairo está dizendo, vamos Jesus, vamos atender minha filha. A mulher do fluxo de sangue, tu atende ela depois tu cura ela, depois. E o que Jesus fez? Calma, Jairo. Até onde tu me defamava? Eu já te perdoei, mas essa aqui eu tenho que atender, essa aqui eu não posso deixar passar para depois. Porque essa aqui é das primeiras da fila. É a primeira que eu escuto chamar pelo meu nome. É a primeira que às 3 horas da manhã está lá clamando, Jesus, me ajuda, me socorre, porque eu creio. Jesus, tu é poderoso, tu é amado, tu é maravilhoso, tu é imensurável. Tu és o eu sou. E é por isso que me atendeu a mulher do fluxo de sangue. Minhas irmãs, quando nós estamos desacreditadas, nós fizemos que nem Jairo. Vamos deixar até o final, na hora do desespero a gente corre e tem pressa. E Jesus diz, espera, mulher. Espera que a tua hora vai chegar. Eu tenho prioridade. Eu tenho as gurias do joelho, eu tenho as gurias das 3 da manhã, eu tenho as gurias das 6, eu tenho as gurias do coque, eu tenho as gurias do sapato de fogo. Mas vocês também são filhas do Pai. E eu vou atender aquela que também desacreditava de mim. Amém, minhas amadas irmãs? E seguindo Jesus para a casa de Jairo. Jesus está indo, né? Para a casa de Jairo, bem faceiro. E no meio do caminho, vem os colegas do Jairo lá da sinagoga e falam para Jairo: por que tu incomodas o mestre? Por que tu enfadas o mestre? Pedindo que ele vá na tua casa salvar a tua filha, sendo que a menina está morta. E Jesus disse: Jairo, não temas, creia somente. Minhas irmãs, o mundo hoje em dia, ele exige muito da gente, né? E às vezes nós somos que nem os amigos de Jairo. Estamos com a fé abalada, estamos sem força, entramos no quarto, entramos na casa e entendemos que a menina está morta.
E temos uns amigos que ao invés de dizer assim, ó, vamos no culto, vamos na casa do Senhor, vamos ouvir a palavra dele, eles vêm e dizem assim, não adianta nem chamar mais Jesus, porque isso aí... Às vezes a gente diz assim, só Jesus na causa, e tem alguém que diz assim, nem Jesus não está na causa mais, ele já foi embora. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que ele está sempre na nossa causa. Amém. Seja sempre com pressa como a mulher do fluxo de sangue, ou um pouco mais tarde como na vida de Jairo. Mas ele sempre vai resolver a causa de toda aquela que acreditar e buscar por ele. Amém? Amém? Minhas irmãs, na vida da gente, às vezes nós temos amigos, às vezes nós temos influências que não nos trazem para perto de Deus. Às vezes nós temos pessoas que elas não querem estar com nós na presença de Deus, sendo que nem conhece Jesus. Tem pessoas que falam mal de Jesus sem conhecer. Nessa noite eu quero perguntar para vocês, que tipo de influência vocês estão sendo no reino e lá fora? Vocês estão sendo boas influências para as irmãs de vocês? Vocês estão sendo boas influências no trabalho de vocês? Vocês são boas influências na casa de vocês, para os filhos de vocês, para os maridos, para as sogras, para os genros? Que tipo de influência vocês são? São aquelas que dizem, não incomoda o mestre, já está morto, Jesus não vai fazer nada mais na tua vida, sempre que tu insiste. Mas sempre que tu insiste com a igreja, vai na igreja, não vejo mudar nada na tua vida. Porque tem muita influência que diz assim, o que tu ganhou na igreja? Agora é só igreja, não é igreja, é só Jesus. Quando a gente tem Jesus, a gente quer estar na igreja. Aquela que ama Jesus, ela quer estar no tempo de adoração. Aquela que tem o mestre no coração, ela quer vir se prostrar, ela quer vir adorar, ela quer se alegrar na presença do Senhor. E quem não conhece, minhas irmãs, é esse tipo de influência que te pergunta o que tanto vocês querem com Jesus. Ele não vai resolver nada na tua vida. Então nessa noite, minhas irmãs, eu deixo para vocês essa pergunta. Que tipo de influência vocês estão sendo lá fora? Que vocês venham ser a influência do Espírito Santo, que vocês venham ter as características dele, mansidão, amor, as bênçãos, para poder ajudar os outros irmãos que estão desacreditados lá fora, para poder ajudar as irmãs que não creem mais em Jesus, que acreditam que a menina está morta. Mas Jesus, ele é maravilhoso, né? E ele diz para o Jairo, crê somente. Irmãos, essa é a hora da decisão. Jairo podia pensar assim, meus amigos têm razão e a menina está morta, eu vou fazer o quê? Só enterrar. Mas ele decidiu pelo mestre, ele decidiu por Jesus, ele decidiu pelo rei, ele decidiu pelo poder, ele decidiu pelo milagre, ele decidiu receber o milagre. Na verdade, ele decidiu testar, porque já não tinha mais o que fazer, né? Então assim, entre ver e não ver, eu vou tentar. E às vezes a gente faz isso, né? Ele está fazendo na vida de todo mundo, na minha não está, mas eu vou tentar, paciência. E Jesus disse para Jairo, crê somente. E foram para a casa de Jairo. E quando chegaram lá, Jesus levou os seus discípulos. Levou 3 discípulos, né? Pedro, Tiago, João. Chamou o pai e a mãe da menina e disse para a multidão, vocês fiquem aí fora. Quando Jesus chegou lá, muitos choravam, muitos pranteavam, né? Minhas irmãs, às vezes quando a gente chega Jesus na casa da gente, tem amigos que choram. Choram porque perderam mais uma. Pro samba, pro álcool, pra noite, pra bagunça. Tem irmãos que choram quando a gente aceita Jesus. Não é verdade? Tem irmãos que pranteiam, murmuram, que ela quer com Jesus, foi a vida toda do mundo. Dançava no funk, tomava um latão. Mas quando Jesus chega, por amor a ele, tudo isso vira nada, meus irmãos. Tudo isso acaba. Jesus é o prazer da minha vida hoje. E que vocês possam sentir esse mesmo prazer que eu sinto, de amar esse homem. Eu disse um dia aqui que eu saí para encontrar o homem da minha vida e encontrei Jesus. Que vocês possam, gurias, encontrar esse homem maravilhoso que cuida de nós, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala do noivo. E eu pensava assim, mas se Jesus é Deus, e é irmão, e é pai, como é que vai ser um noivo, né? Já pensava com a cabeça do mundo.
Mas quando a gente entende o amor por Ele, é um amor de noivo, é aquele amor, é aquela preocupação assim, será que eu estou fazendo certo? Será que Ele vem hoje? Será que Ele gosta desse perfume? Será que o que eu estou falando lá em cima está agradando Ele? Será que se eu estou orando certo? É um amor incondicional. E nessa noite eu quero que vocês recebam esse amor do Senhor. Aquela que não recebeu, que tem o coração aberto para receber esse amor, porque Ele tem para dar para todas aquelas que querem. E passando pelos amigos, Jesus levou os discípulos, levou o pai e a mãe da menina para dentro do quarto. Por que Jesus levou os discípulos, o pai e a mãe, minhas amadas? Jesus levou lá para dentro quem tinha fé. Os discípulos tinham fé. O pai e a mãe estavam na tentativa. Só que a multidão não ia agregar em nada. Então vai chegar uma hora na vida da gente que nós vamos ter que abandonar a multidão. Se nós quisermos Jesus na nossa vida, nós vamos ter que abandonar a multidão. Nós vamos ter que abandonar o Facebook, nós vamos ter que abandonar o WhatsApp, nós vamos ter que abandonar a fofoca da esquina, o grupo daquele que fala da vizinha. Tu viu que hora que ela chegou? O marido dela saiu hoje com outra lá. Tu viu? Aí eu não vi, tu perdeu. Aí o filho dela tá perdido. Tá perdido. Minhas irmãs, nessa noite, se vocês quiserem Jesus, vão ter que abandonar tudo isso para que Ele venha entrar com os discípulos e com os pais na casa de vocês, amém? Amém. Se vocês quiserem essa noite, minhas irmãs, andar com Jesus é renúncia. É fácil? Claro que não. É óbvio que não é fácil. Mas por amor, nós renunciamos tudo pela presença. Nós renunciamos tudo somente pela presença do Pai na nossa vida. Porque a graça dele nos basta. Glória a Deus, minhas amadas irmãs. E entraram no quarto. E a menina, para Jairo e para a mãe, estava morta. E Jesus entrou e disse: calma, gente, ela só dorme, ela não está morta. Meus irmãos, Deus, Ele é tão misericordioso que até na morte nós dormimos. Nós dormimos o sono profundo até que Ele venha e nós possamos passar pelo julgamento, sermos abençoadas e ser recolhidas com o nosso Pai. Porque a morada que Ele tem para nós, as ruas são de ouro, as portas são de cristais, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Pai, porque Ele ama essas filhas que aqui estão, amém? E entrando no quarto, Jesus chegou diante da menina e disse: Talita cumi, eu te dou uma ordem, levanta-te. Minhas amadas irmãs, eu quero dizer para vocês, Deus deixou essa ordem para toda Talita que estiver deitada, toda Talita que achar que está morta, levanta, porque hoje você só dorme. Levanta da cama, porque Jesus está operando no coração de vocês. E nessa noite, Jesus, Ele veio liberar bênção, Ele veio liberar perdão, Ele veio liberar glória, Ele veio liberar graça, Ele veio trazer fogo, porque Jesus cura. Ele levantou a Talita daquela cama. Ele te levanta, minha irmã. A minha irmã que estiver com depressão, Jesus está levantando agora. A minha irmã que estiver em sofrimento, Jesus está levantando agora. A irmã que estiver com diabetes, Jesus está levantando agora. A irmã com depressão, Jesus está levantando agora. A irmã com problema espiritual, com problema psicossomático, seja o que for, Jesus está levantando agora, minhas irmãs. Jesus é Deus que cura, é Deus que cura, é Deus que cura, é Deus que cura. E esse Deus que cura, Ele está aqui nessa noite. Ele veio para te curar de todo o mal. Jesus veio te curar, Senhor, da pressão alta. Ele veio te curar do abandono. Ele veio te curar da rejeição, meu.
aquela que é rejeitada pelo mundo, Ele acolhe, Ele dá um colo como Pai. Nessa noite, Jesus está aqui para curar. Jesus está aqui para curar o câncer. Jesus está aqui para curar a fibromialgia. Jesus está aqui para curar osteoporose, artrite, artrose, reumatismo. Ele está aqui para curar e Ele te dá ordem. Talita, cumi, levanta nessa noite. Levanta nessa cama. Recebe do Senhor o que Ele tem para te entregar. E aquela que abriu o coração, minha irmã, está curada. Em nome de Jesus. Minhas irmãs, nós vamos nos apressar, porque é chegado ao fim. E depois, Jesus fala para a menina levantar, para eles darem de comer. E pede que não conte para ninguém. Não precisa contar o milagre que ele operou. Sabe por que não precisa contar, minha irmã? Porque toda talita que Jesus levanta, o povo vê a luz, o povo vê a graça, o povo vê o brilho, o povo vê o milagre. O nome de Jesus não precisa fazer, porque o nome dele é feito. Ele é poderoso, meus irmãos. Não precisa dizer, Jesus veio aqui e me curou, porque o único que pode fazer milagre é Ele. E agora, depois que você sair curada lá fora, é óbvio que vocês vão contar, porque Ele é maravilhoso. Essa parte da palavra nós não vamos poder cumprir de não contar, porque toda bênção recebida a gente quer compartilhar. Toda bênção recebida a gente quer disseminar. Então, minhas irmãs, nessa noite, eu peço para a Grace, se ela pode passar os envelopes para as irmãs. Eu espero que nessa noite todas as irmãs tenham recebido de Deus a palavra. Espero que Deus tenha trabalhado no coração daquela que quis, daquela que aceitou, daquela que quer a presença do Senhor, porque foi para isso que Ele chamou as talitas dele aqui nessa noite. Talita cumi, levanta, menina. E toda aquela menina que quer levantar, o Senhor está estendendo a mão para ti agora. O Senhor está dando a mão para ti agora, para que tu levante da cama, porque tu não está morta, minha irmã. Tem vida aí, tem vida no teu coração, tem vida para tua casa, tem vida para os teus filhos, tem vida para tua família, tem bênção, minhas irmãs, vindo do Senhor. Para todas aquelas que quiserem, tem bênção para receber. Eu quero pedir, se todas as irmãs já receberam, e eu vou pedir agora que todas as irmãs abram os seus envelopes. E dentro do envelope tem papéis de cores diferentes. Vou pedir que as intercessoras passem aqui na frente, as pastoras, apóstolas, as irmãs do poder passem aqui na frente, para que nós possamos